Oi galera, tudo bem? Meus queridos, vocês vão receber ainda hoje um vídeo de uma história que vocês têm no Ler e Escrever. Por favor, queridos, como que a gente se prepara para ouvir uma história, né? Porque são histórias extensas, como eu já havia dito das outras vezes. Então, como que a gente prepara? A gente tem que relaxar. A gente tem que se preparar para ouvir essa história. Então, o ambiente não pode ter televisão ligada alto, de preferência, se você puder, ir para o seu quarto, ou que todos possam acompanhar essa história para te ajudar a se concentrar, né? Fechar os olhinhos, imaginar dentro desse cenário. Isso é tão mágico, né, queridos? Eu encontrei um vídeo de uma professora, ela não aparece, ela só lê, mas está bem gostoso. Então, como você vai se preparar para ler a história de hoje? Presta atenção, presta atenção. Nem que eu mande essa historinha um pouquinho mais tarde hoje, depois das 2, 3 horas da tarde. Porque eu quero que você se prepare. Eu quero que você... Agora eu vou ouvir a história, então agora eu vou me concentrar para prestar atenção a cada detalhe. Se você prestar atenção a todos os detalhes, na hora de responder as questões, vocês tiram de letra. E nós temos um esquema gráfico que não é fácil, e que eu já preparei para vocês um esquema para ajudar. Nós temos também uma tabela que apresenta 2 contos, e as perguntas são as mesmas, porém as respostas elas vão ser um pouco diferentes, porque os contos são diferentes. Então presta atenção como que a professora quer que você se prepare o dia de hoje. Então, a primeira etapa, que você escute, que você só escute essa história, que você coloque, o primeiro momento eu só vou ouvir, fechar meus olhos, me concentrar e focar a cada linha que ela lê para vocês. Segunda etapa, aí sim, você vai pegar o seu livro Ler e Escrever, na referida página, você vai encontrar essa história, tá? E você vai junto com ela novamente, escutando novamente, acompanhando o seu texto, lá no seu texto, com um lápis ou até mesmo uma caneta, e você vai ou circular ou sublinhar, né, passar um traço de baixo da palavra que você não conhece, tá certo? E outra coisa, só que dessa vez você não precisa necessariamente, como a professora vai dizer, fazer de novo, escrever de novo. Não, é só para você poder pesquisar e estar fortalecido de repertório, de um vocabulário rico, tá certo? Aí presta atenção, queridos. A terceira etapa, você vai pegar, pausar, porque no final vocês vão perceber que tem várias questões. Então vocês vão pausar e copiar no caderno a pergunta de caneta e responder a lápis. Mas mesmo assim, com lápis, tenta dar uma forçada, como eu venho sempre pedindo, para que na hora de tirar foto na vertical, a professora consiga dar esse retorno, tá certo? Então, essa é a tarefa de hoje. Então, são 3 etapas. Primeira etapa, ouvir com calma, focado. A segunda etapa, acompanha no seu livro, né? E vai sublinhando algumas palavras desconhecidas, mas não precisa copiá-las no caderno. Só para você poder se enriquecer desse vocabulário. E terceira e última etapa, você vai... lá no final do vídeo você tem algumas perguntas, acredito que mais ou menos umas 7 ou 8, a professora não se recorda, mas são várias questões legais. E vocês vão copiar de caneta a pergunta e responder de lápis, tá bom? E depois, não na semana que vem, querido, semana que vem é uma semana diferente, uma semana da criança, né? Segunda e terça, por favor, não mande nada para a professora, tá? Porque nós vamos descansar, nos merecidos descansos, tanto para vocês quanto para nós da equipe da educação, né? Que estamos bastante cansadas, viu, meus queridos? Bastante cansados, né? Porque tem muitos professores homens também. E então, segunda e terça, feriadão, porque o prefeito ele trouxe o 15 de outubro para terça-feira. Então, merecidos descansos, com a graça de Deus. E aí, meus queridos, se prepara que quarta, quinta e sexta, vocês vão receber aí atividades divertidas, tanto da professora Valéria, quanto das professoras de arte e de educação física, voltado para
a semana, para a tua semana, não é para a nossa semana, né? Semana da Criança, junto com os dias dos professores. E eu, de verdade, eu vou esperar uma homenagem para mim, hein, galera? Vamos ver, sexta-feira, vamos ver quem que vai fazer um vídeo fazendo um carinho à professora Valéria. Vou ficar ansiosamente esperando um poema, sei lá, uma mensagem de incentivo, uma mensagem de amor, de tudo aquilo que a gente poderia ter vivido e que, infelizmente, a gente não conseguiu fazer e viver como gostaríamos, né, intensamente. Então, faz esse carinho para mim. Com Deus.